terceira revelação. Filosofia, ciência, religião. Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que vai nos assistir durante as reprises, também no YouTube. E nós estamos aqui hoje começando, e hoje, dia 19 de novembro, passamos aí pelo dia 11 do 11 do 11. Muitos já não estão, mas aqui o mundo realmente acabou, né? Como a gente diz, porque já não estão mais encarnados, já estão num plano aí espiritual, mas passamos aí pelo dia 11 do 11 de 2011, que foi aí no sábado passado. Todos estão vivos, todos estão bem, e a doutrina espírita nos esclarece muito a respeito disso. Não são datas que fazem as coisas ser diferentes, somos nós, com os recursos que a doutrina espírita nos oferece, falando claramente sobre a reencarnação, sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então isso realmente é o que interessa, esses esclarecimentos que a doutrina espírita aí nos oferece para a gente pensar, para a gente filosofar a respeito, sempre se utilizando da fé raciocinada, que precisa sim ser questionada, a gente precisa compreender, não aceitar porque alguém disse ou deixou de falar. Não, nós temos que raciocinar, temos que meditar sobre tudo isso aqui. E a doutrina espírita nos oferece muitos recursos para isso, nos mostrando realmente que nós estamos matriculados numa escola inferior, porque nós ainda somos inferiores. Vamos falar hoje sobre a corrupção aí que acontece no nosso, não só no nosso país, não, mas é um fenômeno aí mundial, essa crise que nós estamos passando aí na Europa. Por que a gente vive num mundo tão conturbado? Então, a doutrina tem esses esclarecimentos a fazer. Agradecemos pela sua participação através do YouTube. Temos muitos aqui agradecimentos a fazer. As pessoas também que nos mandam através do nosso e-mail, contato pelo ternatv@oi.com.br. Temos muitos aqui colaboradores, pessoas que nos mandam notícias, que falam sobre a doutrina espírita, que gostam muito do programa, e esse é o nosso objetivo aqui no Terceira Revelação, falar sobre a doutrina espírita de uma forma clara, de uma forma verdadeira, como tem que ser, como foi o último programa aí que nós reprisamos, que nós falamos, né, muito bem sobre essa diferença entre a doutrina espírita e outras aí religiões, outras denominações, realmente esclarecendo. Não estamos criticando, claro, todos nós somos livres para optar pelo que o que está de acordo com o que a gente acredita, o que nos convence, mas nós temos essa tarefa aqui no Terceira Revelação, de esclarecer realmente o que é a doutrina espírita, sem rituais, sem cantorias, sem velas, porque as pessoas ainda hoje confundem muito. Você diz que é espírita, as pessoas acham que você é de uma religião afro-brasileira, e não é assim, né? Então nós estamos aqui com essa tarefa. Nasa Manel, bom dia, nesse dia aqui chuvoso na nossa cidade, né? Mais um friozinho também aí, que não nos deixa, tá sempre aqui nos cercando, né? E vamos começando mais um programa, né? Você falou com bem, essa alegria de falar da doutrina espírita. Você falou bem em tempo chuvoso, porque eu aprendi isso uma vez com um senhor espírita. Quando eu falei o tempo está ruim, ele falou, ruim não, chuvoso. Porque a chuva é uma bênção para uma série de atividades. Pode não ser para você ir à praia, mas em compensação para quem semeou o alimento que nós vamos comer e que a humanidade vai comer, a chuva é uma bênção. Aí você pode pensar, mas demais é uma tragédia. Sim, é uma tragédia, mas depois de toda a tempestade vem a corrupção. Corrupção. Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como eu aprendi com a Valéria agora também, porque nossos internautas, nossos assistentes das reprises vão assistir isso de madrugada, de noite, de tarde, a qualquer hora, e isso aí é interessante, importante. Inclusive eu recomendo, se vocês gostam, se vocês acham interessante, recomendem, noticiem, que é uma maneira de vocês estarem reproduzindo essa oportunidade que eu acho interessante e que vocês passando a achar
fazem o nosso papel aqui. Vocês vão passar a divulgar também. É uma maneira de vocês serem os veículos dessa comunicação que a gente faz, colocando as situações planetárias em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita tem um conjunto de informações e de ideias que, como eu disse aqui no programa anterior, de uma tamanha coerência e racionalidade e bom senso, que convence as pessoas, não por um rótulo, uma fantasia, não por uma luz, mas convence pela inteligência, pelo raciocínio. E isso é que dá segurança. Quem sabe por que está crendo, quem sabe por que é válida aquela orientação, está absolutamente seguro e tranquilo, ainda que todos ao redor digam o contrário. Não é uma questão de fanatismo, porque é uma fundamentação racional que está sempre aberta a modificar de concepção e rumo, desde que a mesma racionalidade e bom senso que fez com que o indivíduo assimilasse e aceitasse aquela diretriz, ele vai com o mesmo recurso a favor, ele aplica também contra, para mudar sempre que necessário. Então, a doutrina espírita é esse conjunto harmônico, coerente, que não se contradiz por si só, entre si, para passar essas informações que nos fazem entender a razão das coisas. Quem somos? De onde viemos? O que estamos aqui fazendo? Para onde vamos? Por que nós existimos? Então, essa doutrina que nós passamos aqui com pureza, porque é fundamentada na codificação, chama-se Espiritismo. Está todo ele, Espiritismo ou ela, doutrina, contida nas 5 obras básicas fundamentais dessa doutrina, que contém toda a doutrina. Tudo que sai daqui da codificação é ilustrativo, é de ampliação no entendimento da estrutura básica, fundamental. Então, toda a doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos. E a leitura, o estudo, e não a leitura para ter um lampejo, mas o estudo é a pesquisa, a análise, a repetição da leitura com a interpretação, a memorização, a imaginação, que é mais importante que o próprio conhecimento. Nas palavras do próprio Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, mas o conhecimento deve ser feito nessa ordem. Primeiro, Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, no dia 18 de abril, foi dado à luz por Allan Kardec, que fez todas as 1018 perguntas, questões que lá estão, sobre todos os assuntos, desde teológicos, cosmológicos, a éticos e morais, sobre todas as coisas do universo. Todas as perguntas estão no Livro dos Espíritos, que dá a base, o fundamento de todas as outras 4 que ampliam a primeira, que é o Livro dos Médiuns, que analisa, pesquisa, demonstra e comprova o mecanismo através do qual os Espíritos Santos, comprovadamente santos, pela análise do conteúdo do que eles transmitiram. Nós não podemos chamar qualquer espírito de santo, mesmo que ele, espírito, se apresente como santo, se ele não tem informações santas, se ele não tem informações inteligentes, racionais, que ultrapassem os limites da inteligência predominante no planeta. Então, a segunda obra, Livro dos Médiuns, vem confirmar o mecanismo da comunicação dos espíritos para que Kardec elaborasse esta revelação, conteúdo de revelação trazido pelos espíritos superiores, santos, comprovadamente pela análise do grande sábio e filósofo que foi Allan Kardec, com o bom senso encarnado, pela análise dele para comprovar a seriedade, a competência dos espíritos comunicantes como sendo espíritos superiores, cujas informações desses espíritos superiores eram confrontadas entre si, analisadas, para só depois comporem a codificação, a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos.
Então, o livro dos médiuns é esse mecanismo que convence, esclarece e comprova o processamento universal dessas comunicações, a filtragem para que se colocasse no livro dos Espíritos como a terceira revelação. Então, livro dos Espíritos, livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, onde esses Espíritos Santos aqui vieram esclarecer a respeito do cristianismo. Não que, como eu já disse aqui em outros programas, nós pudéssemos, por exemplo, se o Espiritismo tivesse surgido no Oriente, dificilmente teríamos o Alcorão segundo o Espiritismo, por certas colocações radicais e que incitam às vezes a atitudes mais agressivas do próprio Alcorão. Agora, por que o Evangelho segundo o Espiritismo? E por que não o Livro dos Mortos? Por que não os Vedas? Por que não outras obras à luz do Espiritismo? Porque Kardec confirmou com os Espíritos disseram isso, que Jesus foi o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra, o Mestre maior, não como Salvador, mas como professor, como educador. E o conteúdo da doutrina de Jesus é o mais aprimorado para a ética e a moralização de toda a humanidade que sobrevive sobre a Terra, que vive sobre a Terra, que reencarna neste planeta. Então, por isso, o cristianismo é harmônico com o espiritismo. Não é o espiritismo que é harmônico com o cristianismo. O cristianismo é que é harmônico com o espiritismo, porque o espiritismo veio depois, na sequência, como Jesus veio depois de Moisés. Primeira revelação, os 10 mandamentos. A segunda, no mundo ocidental, a Boa Nova, o Evangelho, o cristianismo. A terceira, o espiritismo. Então não é o espiritismo à luz do cristianismo, é o cristianismo à luz do espiritismo. Por isso surgiu o Evangelho segundo. Esse segundo tinha que estar escrito em letras graúdas, em caixa alta, o Evangelho segundo o espiritismo. Porque o Evangelho, que é a doutrina mais concetânea, mais de acordo, a mais próxima das orientações do divino, do Criador, que nós temos sobre a Terra, por que segundo o Espiritismo? Porque o Espiritismo, como revelação seguinte ao cristianismo, ele veio esclarecer aquilo que Jesus não pôde esclarecer, mas deixou a semente. Como, por exemplo, é fundamento do cristianismo: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Os Espíritos vieram esclarecer que esse nascer de novo é vocês voltarem, é terem outras vidas. Por que não? Por que não? É passarem por várias vezes nessa escola da Terra. Não digam que isso não está escrito em outro lugar. Claro, isso está escrito como o que está escrito em outro lugar não estava escrito antes daquilo existir. Então não pensem assim. O Espiritismo, portanto, os Espíritos, portanto, vieram esclarecer o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o cristianismo segundo o Espiritismo? É o cristianismo à luz da reencarnação explícita, clara, decodificada, esclarecida, detalhadamente e comprovada através das pesquisas, através da lógica e da racionalidade humana. É o Evangelho à luz dos mundos habitados, que Jesus plantou a semente lá. Vou, mas não deixarei sós. Na casa do Pai existem muitas moradas. Onde é a casa do Pai? O Pai é o Criador. O que é a casa do Pai? Senão o universo. Não só a Terra, não é a Terra a casa do Pai. A casa do Pai é todo o infinito. Ou não? Ou vocês acham que não? Alguém de outra doutrina, de outra religião contesta que a casa de Deus é o infinito? Se pensar que é isso aqui, esse micróbio aqui, cósmico, vocês vão pensar, pô, Deus levou tanto tempo sem casa, sem teto, para criar um dia, depois de 14 bilhões de anos, de todo o universo criado, ele, como sem teto, vou criar a minha casa, a minha morada. Não existe. A morada de Deus é o infinito, a casa do Pai. Está lá no Evangelho a semente. Primeira, como eu disse, a respeito da reencarnação, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Para ver o reino de Deus tem que ser perfeito. Para ser perfeito tem que nascer de novo. Nascer de novo é nascer aqui tantas vezes quantas forem necessárias. O mesmo espírito em vários corpos diferentes. Não vai ser o mesmo espírito no outro. Ninguém encarna no outro. O outro é sempre o mesmo. É sempre o mesmo espírito em vários corpos. Você troca o espírito.
Você troca os corpos, não troca o espírito. O espírito é sempre o mesmo. O Zé Mané vai ser sempre o Zé Mané em vários corpos. Então, o esclarecimento está lá plantado no Evangelho. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo para a reencarnação. Para a reencarnação. Na casa do Pai existem várias moradas para os mundos habitados. E a perfeição? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Vai redundar na perfeição que o Espiritismo veio esclarecer através das reencarnações e a comunicabilidade dos espíritos. Uma internet universal. Nós já fizemos isso na Terra, por que Deus não teria bolado isso para o universo? Onde tudo se comunica com tudo. Então, estudem nessa ordem, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta, Céu e Inferno, onde a doutrina espírita veio desmistificar todas as pregações religiosas que caracterizavam o inferno como um local de sofrimento eterno e o céu como um local de felicidade e descanso eterno, o que seria altamente cansativo. Descanso eterno, altamente cansativo. Ninguém fica de férias mais do que 30 dias, porque esgota. Quem vai para uma praia, primeiro dia, maravilha. Segundo, maravilha. Terceiro, maravilha. Lá para o quinto, oitavo, você já começa a pegar aquelas sombrinhas, cadeira, aquilo já começa a incomodar. E vão todos para a praia. Aquela areia incomoda, tem as crianças rolando, fica igual croquete. Né? Bife à milanesa. Bife à milanesa. Aquilo começa a ficar insuportável. Volta para casa, bota tudo no carro, tira a areia, aí o pai já começa a reclamar que entrou com o pé sujo. E se chove? Se chove, então é uma tragédia. Não cansa, não é enjoativo. Por mais que você more no interior, por mais que você more em Minas, e que era praia, porque mar de Espanha não resolve para eles, os mineiros. Então vamos para a praia, por melhor que seja, com 10, 15 dias já está saturando. Imaginem, um descanso eterno. O descanso é bom quando você trabalha o dia inteiro, pega peso, faz capina, quintal, vira laje, concreto, aí você deita, que maravilha. Aquilo é um descanso bom, mas fica deitado 10, 15 dias, até para se recuperar de uma doença. É horrível, não é? Então tudo que é eterno não pode ser estático, tem que ser dinâmico. A eternidade na felicidade não envolve um descanso eterno, envolve uma ação eterna que não esgota, não cansa o corpo, porque você já não vai mais tê-lo, nem precisar dele, mas como inteligência pura, perfeita, você vai agir diretamente sobre as ordens de Deus, na coordenação e na ação de todo o universo, como o átomo está agindo na coordenação do universo, inconscientemente, mas pelas forças da eterna progressão, da eterna evolução, o átomo está agindo na harmonia e na composição do universo, como a inteligência mais avançada estará também sempre agindo na coordenação e na ação universal, que faz com que tudo progrida e seja perfeito. Olhem que maravilha, olhem que maravilha. Então o céu e o inferno veio desmistificar esse descanso eterno como o sofrimento eterno. Posso até lhes garantir que o sofrimento é útil, muito importante. O sofrimento é tão importante quanto a falta dele, porque é através do sofrimento que muitas almas que não conseguem se ordenar, que não conseguem acordar para um caminho ético, para um caminho de progresso moral e intelectual, muitas pessoas, através do sofrimento, é que vão reagir. Quando as pessoas, depois de terem ficado tetraplégicas, mudam completamente. Christopher Reeve, lembram? O super-homem americano, aquele ator que fazia o super-homem, quer dizer, o super-homem, o mais forte, o mais poderoso do planeta. Caiu do cavalo e ficou tetraplégico. Depois de tetraplégico, aquele homem virou um referencial de transformação, de pensar no semelhante, em si próprio, de promover modificações. Foi matéria de várias revistas, de várias obras publicadas a respeito da transformação que aquele homem passou depois de ter ficado tetraplégico. Quantas pessoas, depois que perdem a visão, passam a despertar atividades, labor, que não tinham na mínima chance de terem descoberto antes do sofrimento, antes da dor. Então, o céu e o inferno vem desmistificar o sofrimento eterno
e a felicidade eterna como sendo um paraíso pintado por vários artistas como uma coisa linda, como os leões brincando com os coelhinhos, os tigres brincando com o fazão, com essas tolices que às vezes as pessoas pintam como paraíso. O paraíso, se ao inferno vem mostrar que paraíso ou inferno está dentro de você, de mim, de cada um. Nós temos que trabalhar o céu em nós temos que trabalhar contra as tormentas em nós, porque elas só estão lá dentro. Você pode estar num lugar onde todos estejam desesperados e você tranquilo, porque você já resolveu esse problema em si. E você pode estar num lugar onde todo mundo esteja em paz e alegria e você está atormentado. Não é a questão exterior que faz a felicidade. Não é você passear, ir para a França, ir para a Torre Eiffel, você passear, ir para Nova York, vir conhecer o Wall Street, a Times Square. Não é você ir para a Patagônia, ver aqueles picos, aquelas maravilhas, ir para Bariloche, ir para qualquer parte do mundo, para a Austrália, para qualquer lugar do mundo. Não é ir para lá que vai resolver o seu problema de dentro. Tem muita gente que porque ganhou dinheiro, agora eu vou visitar o mundo, vou conhecer o mundo. Volta pior do que foi. Volta pior do que foi. Porque quando é orgulhoso e vaidoso e arrogante e metido, vai ver lá coisas que quando ele voltar vai cair aqui na realidade. Vai cair aqui na realidade. Vai cair na tragédia de Friburgo. Vai cair na tragédia de Friburgo. Nessa devastação que nós tivemos por aqui, pela região serrana. Vai cair na dura realidade. Vai encontrar com pobres na rua. Vai encontrar com buracos, com o esgoto aberto, com canos furados. Vai encontrar com sujeira, pet passa boiando pelo rio, que lá ele viu na França, ele viu no Reno, ele viu nos rios mais lindos, aquela cristalina, aquelas maravilhas, aquelas pessoas bonitas, bem vestidas. Aqui ele vai ver outra realidade. Então volta pior do que foi, quando não resolve o problema por dentro. Você pode ir para lugar nenhum, morar na roça, no mato, na favela, e está se resolvendo. O sofrimento está te fazendo bem, porque está te tocando a alma, e você como alma, que é o que importa, que é o que vai restar da morte do corpo, é a alma, você como alma está mudando. Então céu e inferno vem para desmistificar isso e harmonizar o conhecimento do livro dos Espíritos com o do livro dos Médiuns e da revelação de Jesus, do Evangelho, harmonizar com essa realidade que é diferente da que vinha sendo pregada no mundo. Por isso, tem pessoas que insistem, não falem que o Espiritismo é religião, é uma doutrina. Toda religião é uma doutrina. Aí vocês já pensaram, mas nem toda doutrina é uma religião. Claro, a doutrina marxista não é uma religião, a doutrina comunista não é, a capitalista não é uma religião, e é uma doutrina. Então é claro, toda religião é uma doutrina, mas nem toda doutrina é uma religião. Mas a doutrina espírita, o conteúdo da revelação dos espíritos, vem para harmonizar um mecanismo de informação coerente com a existência da inteligência suprema, que é o Criador, harmonizar isso com o convencimento de que nós não temos outra alternativa no planeta e em qualquer parte, senão a de aproveitar a nossa existência para aquilo que ela está destinada, que é o aprimoramento, o intelecto, o sentimento aprimorado, aperfeiçoado. E isso nós temos a oportunidade de conquistar na observação, na meditação, na análise, na perspicácia com o mundo. E aí nós caímos na quinta obra básica, que é a Gênese. A Gênese vem aí passar o arremate na origem, na constituição, nos fundamentos da criação, a Gênese, que vem mostrar a lógica do evolucionismo e a insensatez do criacionismo. Então vem nesse conjunto, vejam bem, passei para vocês, nesse conjunto das 5 obras básicas, uma doutrina coerente, harmônica, convincente, que muda o panorama não só da Terra, mas de qualquer parte do universo. Qualquer parte do universo. A Gênese, como eu disse, vem fundamentar e revelar uma estrutura universal que é uma universidade, uma escola interativa, permanente, constante. Eu caminhando encontrei com uma senhora, a quem já mando um abraço, que está registrado aqui, para a dona Edmeia. Eu encontrei uma senhora quando eu fui caminhar num sábado, depois do programa. Eu fui fazer uma caminhada num lugar muito lindo, num parque muito lindo, dos mais lindos do Brasil e talvez do mundo,
aquele tributo. E eu vi tinha uma senhora na minha frente, eu caminhando mais rápido e tal, passei por ela. Quando eu passei por ela, ela falou assim: José Manuel, eu acabei de assisti-lo agora na televisão. Aí pronto, eu embarcou comigo e nós fomos conversando. Nós caminhamos 1 hora mais ou menos, conversando. E ela resistente, hein? Eu andando rápido para ver se emagrecia um pouco, para ver se a diabetes melhora, aquelas coisas todas de velho, e ela junto. Quando eu vim saindo, ela ainda ficou, ela veio comigo. E ela fazendo vários questionamentos muito interessantes, inteligentes. Quando nós vimos saindo, eu falei, por exemplo, a diversidade. A diversidade, por que a diversidade? Porque para todo lado que a gente olha, a gente vê coisas diferentes. Olha, para todos os lugares, para onde a gente olha, tem diversidade. Se nós somos todos criação de Deus, a diversidade também, tudo que está na diversidade está no contexto da criação. Mas por que existe dessa forma e não da nossa? Porque tudo é diferente. Porque tudo está no processo da evolução. E nesse processo, tudo é útil a tudo. Eu vindo com Dona Edmeia, baixei e peguei 2 folhas. Nós vimos passando por um lindo bambuzal, que faz um túnel de bambu, longo, de uns 500 metros, um túnel de bambu. Nós vínhamos passando por ali, onde tem uma rua, lá, onde passam os carros, tudo. Nós vínhamos passando por ali. Eu, de repente, baixei e parei 2 folhas do bambu. Eu tinha muitas folhas caídas. Eu peguei uma seca, meio amarela, e peguei uma outra que tinha recentemente caído, meio ainda esverdeada. E eu mostrei para elas, está vendo? A diversidade. Por que nem 2 folhas da mesma árvore são iguais? Essas 2 folhas diferentes da mesma árvore, em coloração, em textura, elas estão nos mostrando elementos que nós, com a inteligência e a sensibilidade, podemos tirar conclusões sábias. A mais seca, com certeza, caiu há mais tempo. A mais seca, com certeza, cumpriu a sua função há mais tempo. A mais verde caiu há menos tempo. Cumpriu a sua função até ainda agora. Pode ter caído pouco antes de nós passarmos. Nesse ínterim, nós ouvimos um pássaro cantando. Sabíamos que era um pássaro sem vê-lo, porque já aprendemos com o som do pássaro. Alguns já aprenderam até a identificar o pássaro pelo som, que é diferente. É a diversidade do som, a diversidade da textura, a diversidade da cor, a diversidade do tato, do áspero, do liso, do mais tenro, do mais áspero. O ar, o cheiro, o perfume, o odor, a visão, a luz, mais ou menos. É um aprendizado interativo. Os mestres orientais são capazes de estar de costas para uma árvore e de dizer quando uma folha caiu e tocou o solo. É o aprendizado acessível a todos, mas não sentido por todos, não captado e utilizado por todos, que perdem a oportunidade, querendo ser o dono do mundo, querendo ter um carro maior do que o de todos, mais lindo, reluzente, com neon em todas as voltas, que acende à noite, alguns até que piscam. Tem até que diga que isso é carro de baiano, coitado dos baianos. O baiano gosta de colorido, que também é diversidade, e que faz a avaliação de quem gosta e quem não gosta. Olha o exercício da sabedoria, olha o exercício da inteligência, da sensibilidade e da racionalidade, da perspicácia. A Gênesis, mostrando a essência de tudo isso, a criação elementar igual para tudo, toda a diversidade começou igual. Começou com o elemento primário, fundamental, básico, criado por Deus. Não esqueçam que todo o universo, do qual nós conhecemos e temos contato, esse nosso universo, ele há pouco tempo era uma bolinha de golfe, era uma bolinha de tênis, há pouco tempo, há 18 bilhões de anos. Considerando que um século é um relâmpago, como esclarecem os espíritos, e considerando que 18 bilhões de anos não tem tantos séculos assim, vocês vão ver que o universo não tem nem tantas horas assim.
Então, começou há pouco tempo tudo desse tamanho. E a diversidade criou a grande escola, criou mais um universo, porque esse é um deles. Criou mais um universo na criação infinita e eterna do Criador. Eu vi agora há pouco tempo um documentário sobre cosmologia em que o cientista diz 1 bilhão de trilhão de anos-luz. Eu até há pouco tempo aqui falei assim, calculem aí 10 milhões de bilhões, né, que eu falei no Carl Sagan, calculem aí, vocês ficaram assustados. Pois olha, eu essa semana estudei uma matéria que o Abel Martins nos mandou, que é o nosso assessor, autor, causa primária desse programa, Abel Martins. O Abel me mandou e eu estava vendo lá. Aí eu paro, congelo, volto, ouço de novo, volto, ouço de novo, paro, vou pensar naquilo porque é profundo. É tão amplo que às vezes, e com 5 minutos de um documentário, eu tenho um material para pensar, meditar, analisar durante uma semana, 2, 3, não dá nem vontade de ver o resto enquanto eu não resolver esse. 10, ele falou, 10 trilhões, não, 1 trilhão de trilhão. Vocês imaginem, de anos-luz. Para falar sobre a extensão universal, sobre Edwin Hubble. Esse documentário fala sobre o telescópio Hubble, que está aí ao redor da Terra, fazendo descobertas extraordinárias. É desse documentário, Edwin Hubble, da NASA, que vocês podem ver lá. 10 bilhões de trilhões de anos-luz. Para falar sobre medidas universais. Então, nessa criação toda, que surgiu de uma bola de golfe, por sabedoria e imaginação da inteligência suprema, que é o Criador. Então, disso aí, nós não perdemos nada, porque tudo, além de estar em tudo, está no processo, cumprindo na diversidade a evolução de tudo, com uma confraternização de tudo, uma harmonia de tudo. Tudo se encadeia no universo e tudo é útil no universo. A 540, a resposta da questão 540, onde fala da participação dos espíritos no mecanismo universal, de tudo no mecanismo universal, fala sobre isso. É por isso que eu vos digo que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, na natureza, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, começou pelo átomo. Então, fechei aqui a 5ª obra, que é a Gênese. Alguns pesquisadores e contestadores da doutrina espírita gostam de pegar na Gênese erros fatais. E até tem um que eu disse aqui na reunião passada, no programa passado, o engenheiro mecânico, que depois de ele fazer uma grande demonstração de um equívoco de Kardec, segundo ele diz, pode jogar o espiritismo na lata do lixo. Alto lá, cara pálida. Tudo de equivocado ou meio incoerente que possa ter no livro, na Gênese, por exemplo, e que a ciência provar o contrário, a ciência está provando o espiritismo, a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é dinâmica nesse sentido. Não é dinâmica, como eu já disse aqui, para os bobões, para os idiotas, com as suas taras e as suas conclusões sábias de tolices e bobagens, como o corpo fluídico de Jesus, acham que isso é o suprassumo da evolução, aí querem botar aqui. Não, aqui está ultrapassado, porque aqui diz que Jesus teve um corpo normal. Jesus foi normal. E quem aí ousa dizer que não foi? Se disser que não foi, desmoraliza tudo que ele ensinou. Ele foi normal, sim. Ele era diferente de nós em espírito, mas igual a nós em corpo humano. Ele não tinha uma perna mais curta do que a outra, ele não tinha um problema no baço, no fígado, porque ele não tinha expiação nenhuma para passar. Ele não tinha sofrimento para passar. O espírito dele não plasmou nada através do perispírito que danificasse os órgãos, como tem os nossos. Nós, às vezes, a criancinha já nasce com problema de fígado, já nasce com problema de coração, já nasce com problema de pulmão. Por quê? Foi um espírito que fumou extremamente, bebeu extremamente, fez tudo que não devia em vidas passadas. A impregnação desses vícios ficaram impregnadas no seu corpo espiritual, que é o perispírito, que é esse corpo etéreo, que se molda o perispírito de acordo com o corpo físico.
Não é o perispírito que molda o corpo, é o corpo que modela o perispírito. O perispírito é volátil, ele é vaporoso. Ele assume a forma, se botar numa garrafa redonda, ele fica redondo. Se botar numa garrafa quadrada, ele fica quadrado. Se botar num frasco em leque, ele fica em leque. Então o perispírito se molda, ele é um elemento de ligação da inteligência com o bruto. Então o que dá a forma ao bruto, o que dá a forma ao corpo em particular é o DNA, é a hereditariedade, é a engenharia que Deus já estabeleceu na espécie humana, onde o espírito está reencarnado. Então, para que o espírito domine o corpo, ele precisa de um elemento de intermediário, fluídico, não tão etéreo quanto o espírito, mas nem tão bruto quanto o corpo. Ele faz essa intermediação. Então, nessa acoplagem, nessa participação do espírito sobre a matéria, do espírito sobre o mundo físico, existem essas participações fluídicas que demonstram que tudo, do mais etéreo ao mais bruto, está no encadeamento para que tudo seja harmônico, para que tudo seja útil. Então, as transformações que por aqui, por exemplo, deveriam ou poderiam suceder, seriam transformações científicas, estabelecidas pelo conhecimento do avanço intelectual para se chegar às conclusões da realidade. Então a doutrina espírita, nos mostrando a realidade, ela nos dá o convencimento pela inteligência, pela razão e a segurança de estarmos bem orientados com esse conjunto doutrinário, com essa harmonia. Quando lá na Gênesis, portanto, tem algum equívoco, se tiver, porque não tem detectável não. Algumas bobagens, como por exemplo, a Lua não era parte da Terra, que é a parte de rolha. O cara disse, mas disse que tinha uma parte como cortiça, e não é isso. Foram as linguagens da época. Os cientistas todos eles se enganaram no passado. Então foram as linguagens da época, que podem ser ou podem não ser, mas se não for, o que é o que a ciência estiver provando. Então, nessas 5 obras que nós falamos aqui esse tempo todo, nós estamos tentando mostrar para você que estudar Espiritismo não é ler o Livro dos Espíritos, e pior ainda, tem gente que lê livro psicografado aí fora, que não tem compromisso nenhum com a doutrina espírita, e se diz espírita porque leu o livro psicografado pelo Chico, leu o livro psicografado pelo Divaldo, aí é espírita. O filho morreu e foi num centro, aí teve uma comunicação do filho. Aí se diz espírita por isso. Muitos artistas, principalmente do meio artístico, são espíritas, porque uma vez foram Chico Xavier, perderam o filho, perderam a mãe, e a mãe ou o filho se comunicaram lá pelo Chico Xavier, o que pode ter sido verdade, indubitavelmente, porque isso é uma realidade. Aí se diz espírita. O artista fulano de tal é espírita, porque esteve lá, tem fotografia dele com o Chico, fotografia dele com o presidente da Federação Espírita Brasileira. Nada disso. O que faz o espírita é o conhecimento do Livro dos Espíritos. Eu posso garantir para vocês que eu estou há mais de 40 anos no Espiritismo, continuo estudando. Meu livro de estudo diário é o Livro dos Espíritos, e eu ainda não consegui terminar. Quando eu volto à questão número 1, o que é Deus, eu tenho ali congressos para realizar dentro de mim sobre aquela questão número 1. Quando alguém se diz espírita, às vezes o cara se diz espírita, nunca leu o Livro dos Espíritos, nem tem o Livro dos Espíritos. Então, o espírita é quem estuda essas 5 obras, conhece esta doutrina. Se chamar essa doutrina, como eu disse, de couve-flor, não vai mudar nada para o espiritismo. Se chamar de rabanete, não vai mudar nada. Se chamar também de religião, não vai mudar nada. O espiritismo não é uma religião, como Kardec disse, é uma doutrina filosófica com consequências morais. Não é uma religião no sentido de que toda religião tem ritual, tem liturgia, tem hierarquia religiosa, tem dízimo, tem altares, velas, tem as suas ritualísticas próprias, e o espiritismo não tem isso. Mas você também pode interpretar o contrário, que o espiritismo é religião e o resto não é. Quantas vezes nós já ouvimos chamar o espiritismo de seita? O próprio cristianismo já foi uma seita, quando surgiu na época de Jesus. Então, isso são questões, são colocações que não são relevantes. O relevante é isso. Nessas 5 obras básicas estão estabelecidos 5 princípios irrefutáveis, pela lógica, pela filosofia e pela ciência. Existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existência e sobrevivência da alma, da inteligência individualizada, moralizada, consciente, com livre-arbítrio. Reencarnação,
para essa inteligência individualizada, conscientizada e com livre-arbítrio, através de vários corpos em diversos mundos habitados, ela atingir a perfeição, com a possibilidade de comunicação infinita dessas inteligências. Existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, as diversas moradas da casa do Pai e a comunicabilidade dos espíritos, para que tudo seja perfeito. Que maravilha! É ou não é? E eu sou insuspeito. Eu estou apenas passando as informações para vocês. Não estou convidando vocês para lugar nenhum. Vocês não são meu convidado especial para lugar nenhum. Vocês não são meus eleitores. Eu não sou candidato a coisíssima nenhuma. Vocês não são meus clientes, frequentadores das minhas atividades profissionais. Vocês não compram nada de mim porque eu não vendo nada. E eu não ganho nada aqui absolutamente com isso, a não ser a satisfação e a alegria de passar para vocês isso que me encanta, isso que me ajuda. E isso que quando eu passo para os outros, também ajudam muito os outros que estão em desespero, tentando se agarrar. Cadê Deus? Onde está Deus diante da morte de um filho, aos 15 anos, num acidente de trânsito? Onde está Deus na morte de uma criança de 8, 10 anos afogada numa piscina? Onde está Deus que deixou famílias inteiras aqui na nossa região soterradas, debaixo da lama, sem que os seus parentes ali em cima pudessem fazer nada por elas? Onde está Deus? O Espiritismo traz esse esclarecimento, resolve esse problema, transforma esse planeta, colocando a reencarnação na lógica do universo. Sem reencarnação não tem solução. Hoje eu tenho a impressão, não sei se vai dar. Vai dar tempo, nós vamos para um rápido intervalo. Intervalo e a gente falar volta. sobre a corrupção. Eu tenho que queimar logo esse assunto, apesar de que a corrupção é assunto do dia, né? É só ver essa semana quais são os corruptos que estão na tela. É só isso. Qual o ministro que essa semana está na tela? É fácil. Corrupção vai ser sempre tema atual. Mas eu estou com uma revista Veja aqui de 26 de outubro que eu não consigo passar para frente. Mas eu vou ver se eu queimo. A gente volta já. Bom, retornamos com o programa. Vamos aí, Zé Manuel vai comentar sobre a corrupção. Como ele disse, a revista já está aí com uma data anterior, mas a corrupção é um assunto aí de todo dia, porque faz parte aí da inferioridade, do egoísmo do ser humano que só visa seus próprios benefícios, né, Zé? A corrupção é uma das diversidades no comportamento do espírito encarnado. E a corrupção, ela faz quase que uma generalidade. Sabem por quê? Pela inferioridade nossa, dos espíritos encarnados. A causa de tudo isso está lá no egoísmo sempre. Porque o egoísmo é que dá a arrogância, que dá o poder. O espírito não entendeu que poder é para aplicar no bem, na construção e não na destruição. Mas como o poder exorta o domínio humano e como o espírito embrionário que está surgindo, ele ainda tem a ânsia de dominar, de mandar, isso vem desde os irracionais, esse instinto de domínio, de predominância, o macho predominante. Todos querem ser o macho predominante. Então, isso influencia. É por isso que nós estamos reencarnados, para ser colocados em choque com isso e nós nos superarmos a todas essas influenciações, abatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, que é o combate ao egoísmo, que é a causa de todos os problemas humanos. Por quê? O porquê da corrupção? O corrupto visa o dinheiro. Dinheiro. Quando ele busca o poder para ter dinheiro. Porque se ele tiver poder e não tiver dinheiro, ele precisa ser muito humilde para ele aceitar a situação, o que é difícil. Então, o poderoso busca o poder para ele ter dinheiro, para ele ter domínio. Então, no dinheiro e no domínio, ele se sente poderoso. E ele aí acha que está, então, no comando. Enquanto estiver no corpo, ele pode estar no comando, pelas convenções sociais. Mas perdido o corpo, perdeu tudo. Perdeu o título, perdeu o domínio, perdeu o poder, perdeu o cartão de crédito, perdeu a influência política, perdeu o lobby, perdeu tudo. E como a vida é tão passageira, tão curtinha, de 100 anos, o alerta da doutrina espírita é esse: vocês não são daqui. Vocês estão aqui de passagem. O Espiritismo mostrando que nós somos imortais e que nós reencarnaremos não só aqui, mas em outros mundos, que o universo nos aguarda, ele abre uma janela infinita para nos estimular a correr para o progresso, para nos livrarmos, inclusive, do sofrimento. Então, quando nós reencarnamos aqui, nós estamos sujeitos e influenciados, bombardeados
por tudo que diz respeito ao apego à fama, ao dinheiro e ao poder. Tem muita gente que está morrendo de velho e fala assim, eu formei meus filhos, são todos engenheiros, advogados, são juízes, são astrônomos, são isso tudo. Mas veja bem, e o caráter dessa turma, dessa garotada? Será que valeu a pena? Será que ele se dedicou, gastou dinheiro, ganhou dinheiro e gastou dinheiro para formar pessoas que vão ser igual ou pior a ele do que ele? Ou vão ser igual à maioria predominante? Vão entrar na corrupção, vão entrar na fama, no dinheiro e no poder? Porque muitas vezes ninguém formou filho nenhum, mas deu sentimento, deu diretriz, deu ética, deu honestidade. Nós não tivemos uma série de exemplos aí recentes. No Japão, por exemplo, onde a educação é aprimorada, no terremoto, Fukushima, os limpadores da área arrecadaram mais de 40 e poucos milhões, se não me engano, devolveram 85 milhões para a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha deu além do que era preciso. Devolveram para a Cruz Vermelha. E os catadores lá, os limpadores, os recuperadores da área, acharam mais de 45 milhões de dólares em joias, dinheiro, cofres, etc. Devolveram para os seus donos. É uma evolução, é uma educação, é um aprimoramento da inteligência no planeta. É para isso que nós estamos aqui. E o Espiritismo, a doutrina espírita, nos fornece esses elementos de convencimento para que a gente haja dessa forma e não da forma como a gente vem vendo por aí. Como eu disse aqui, essa revista de 26 de outubro de 2011, que está aqui com essa capa exortando a corrupção, essa revista trouxe o valor que é desviado no Brasil com a corrupção durante um ano. Meus queridos, vocês sabem quanto significa isso? 85 bilhões de reais surrupiados pelos corruptos brasileiros no último ano. Prenderam e desmantelaram agora recentemente em São Paulo a maior quadrilha de tráfico de drogas do Brasil. Sabe quanto ela faturava por ano? 47 milhões de reais. Faturava por ano, 47 milhões de reais. Era o faturamento anual dessa quadrilha de tráfico de drogas que foi desmantelada agora há uns 20 dias, mais ou menos, em São Paulo. Pois bem, a corrupção dos políticos brasileiros surrupiam por ano 85 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Com esse dinheiro, seria possível erradicar a miséria com o que roubam. Por que fazem isso? Por falta de solidariedade, fraternidade, por falta de amor ao próximo. Mas por que não se preocupam? Porque eles não têm uma ideia da punição fatal e inexorável. Enquanto aqui o corrupto é condenado a 30 anos, às vezes até para fantasiar, foi condenado a 240 anos. Poderia ficar no máximo 30 e com bom comportamento, com redução, com isso, com aquilo, vocês sabem que dali a 5, 6 anos está na rua. Então ninguém acredita na punição. Todos até com a religião, as religiões dando apoio por trás, dizendo aceita Jesus que você está salvo, o cara vai na corrupção, quando é no fim ele aceita Jesus, que ele está salvo, limpinho, vai para o céu. Então, a concepção religiosa que é perniciosa, daí a religião às vezes ser pejorativa e estarem os nossos internautas certos quando chamam a atenção para isso, mas o espiritismo em termos de religião não é igual ao convencional, ao padrão mundial de religião, com rituais, com sacramentos, com isso, com aquilo, com hierarquia, nada disso. O espiritismo é uma doutrina aberta, que liberta, mas com a certeza da reencarnação e, consequentemente, do pagamento por isso, as coisas começariam a mudar. Fora disso, não mudam. Poderia, com 85 bilhões que no Brasil é surrupiado pelos políticos em cada ano, acabar com a miséria, custear 17 milhões de sessões de quimioterapia, e muita gente morre aí na fila e não consegue ser atendido nos hospitais. Custear 34 milhões de diárias de UTI nos melhores hospitais do país, construir 241 quilômetros de metrô,
construir 36 mil quilômetros de rodovia, construir 1,5 milhão de casas populares, reduzir em 1,2 a taxa de juros, dar a cada brasileiro um prêmio de R$ 443, nós somos quase 200 milhões, custear 2 milhões de bolsas de mestrado e comprar 18 milhões de bolsas de luxo, essa que as madames de preto, naqueles carros pretos, usam naqueles melhores shoppings do mundo e do Brasil. A falar nesse de preto, nós estamos vendo também o outro lado disso, da falta de punição, da falta ou da certeza da impunição, certeza entre aspas, certeza segundo as religiões predominantes. A Grécia está prestes a dar um estrondo na Europa econômico, financeiro, que vai abalar e vai arrastar Espanha, que vai arrastar Portugal, que vai derrubar Itália, que vai atingir França e que vai causar uma desgraça para eles. Para nós, as consequências, porque a corda estoura sempre do lado mais fraco e os pobres estão sempre pagando a conta. Mas quando nós estamos vendo no noticiário, todo mundo assim, comendo pipoca, roendo unha, aqueles homens de preto, bonitos, grisalhos, ternos impecáveis, sapatos de cromo alemão, bolsas dessas, que daria para comprar 18 milhões de bolsas, daquelas senhoras todas de preto, com aqueles homens, segurança abrindo a porta daqueles carros blindados, e todo mundo, eles estão salvando o mundo, eles estão salvando o lado deles. Se eles estão ganhando 10 e o povo, a humanidade, 90%, 99% da humanidade está ganhando 0, eles não aceitam de jeito nenhum reduzir de 10 para 7 para os que estão 0, passarem de 0 para 3. Não aceitam de jeito nenhum. Eles criam na mente humana, na convenção planetária, os números com valores abstratos, ilusórios, ridículos, que estão nas contas da elite que manda e comanda e que estabelece a convenção que mantém o mundo nesse massacre, nessa miséria, no sofrimento e na desgraça. Os que estão sofrendo hoje são os eles de ontem, que reencarnam de novo. Eles vão voltar. Só que eles não vão reencarnar como presidente da Alemanha, da França, da Inglaterra. Não vão reencarnar como ministro, como deputados, como senadores. Não. Eles vão encarnar na Somália, vão encarnar no Haiti, vão encarnar no Nordeste, nas favelas abandonadas, com esgoto a céu aberto. Eles vão para lá. É a justiça, é a escola. Ninguém está perdido. Olha a doutrina espírita o que mostra. Com justiça. Porque se o injusto de hoje vier passar a sofrer a injustiça amanhã, ele está tomando o próprio veneno. Foi ele quem criou, foi ele quem fomentou, foi ele quem sustentou. Logo, vocês não acham justo, não? Ele voltar e ir para lá, para o outro lado? É o que acontece. O mundo é uma escola, o universo é uma escola, a diversidade está toda intercalada para mostrar, inclusive a corrupção, que não se deva fazer. Quando eu disse aqui da vez passada, que eu até não achei agora, eu fui pego de surpresa, eu não achei o do padre, sim, achei sim. Aqui o do Dom Manuel Edmilson Cruz, que é um bispo, bispo cearense de Limoeiro do Norte. Guarda esse nome, Dom Manuel Edmilson Cruz. Eu falei aqui sobre ele. Ele recusou no Senado a comenda dos direitos humanos Dom Helder Câmara. Ele foi lá para receber, tinha lá uma meia dúzia de senadores, que aquilo é tudo figuração, tinha lá uma meia dúzia de senadores, ele recebeu do senador Inácio Arruda, PCdoB, esse PCdoB que teve no ministro que caiu, o último foi o do esporte, o próximo agora vai ser do trabalho. Anota aí, e depois a gente vai ver qual é o próximo. A Veja denuncia, eles vêm e negam, choram, dizem que não é nada disso. Está sendo vítima de uma campanha política sórdida. Esses homens maus que vêm jogar lama nessas honrarias, nesses exemplos morais. Isso na semana depois da denúncia. A revista, que é muito esperta, não só a Veja, isto é, outras também, elas guardam uma parte
esperam o que o inocente vai falar. Na semana seguinte, elas vêm, dão mais ou menos o golpe de misericórdia. Mostram que foi tudo mentira, aquilo que eles foram para a televisão falar. Eles choram. Eles dizem que amam o governante, a presidente e outras coisas mais que vocês conhecem. Eles dizem que não conhecem o nome do homem, como é que é mesmo? Sabe melhor do que você sabe o nome da sua mãe. Como é que é o mesmo nome do homem? Ah, sim, achei aqui. Eu não conheço. Aí a revista vai, mostra a fotografia e abraçado com o homem. Vejam. Então, essa questão da corrupção, essa questão da mentira, essa questão da imoralidade, essa questão da corrupção, ela vem mostrar que não vale a pena. E o Espiritismo vem mostrar que ninguém fica impune a tudo isso. Todos vão pagar por tudo de errado que fizerem, por tudo de injusto que cometerem, por tudo de inócuo que estiverem fazendo. Vamos pagar por isso através das reencarnações. As reencarnações estão aí para isso. As reencarnações estão aí para nos dar segurança perante Deus. Deus não poderia ser justo se não desse a oportunidade do errado se corrigir, se não desse a oportunidade do rico injusto vir a ser miserável, se não desse a oportunidade do miserável se recuperar da miséria através da transformação moral, da transformação intelectual. É um processo de sabedoria, é um processo onde não há injustiça, onde todos estamos numa escola e onde nós não viemos aqui para ser os donos da escola, nós viemos aqui para aprender nessa escola e dela sairmos para exercitar a nossa capacitação moral e intelectual em todos os outros planetas. O Dom Manuel Edmilson Cruz, portanto, recusou a comenda pelo seguinte: mas ao discursar, ele recusou a homenagem em protesto, sabe a quê? Ao reajuste de 61,8% concedido pelos próprios deputados e senadores aos seus salários. Olha que bonito. É assim que o religioso tem que reagir. É assim que a população, que todo mundo tem que reagir contra a corrupção, contra a imoralidade, não aceitando essa farsa estabelecida no mundo, em que os poderosos estão tentando salvar o mundo. Nada! Eles estão tentando salvar o deles. Porque o do miserável vai ser cada vez mais miserável. Só que eles, no processo da reencarnação, esclarecido pela doutrina espírita, voltarão e sofrerão as consequências. Eu falei isso no dia que eu mandei aqui, deixei um grande abraço e registrei o trabalho do pastor Wellington, da Igreja do Cárcere, que aqui na TV Focus mesmo, desenvolveu um trabalho muito bonito de pregação, de apoio, de fraternidade na cadeia pública, aqui na 151ª, que é a de Nova Friburgo, e eu deixei aqui o abraço também, assim como deixo ao bispo, deixo ao pastor e a todos que estão fazendo a vontade de Deus, independentemente de serem ou não espíritas. Nós não podemos deixar os abraços. Um segundo, nós tivemos hoje a participação ao vivo aqui da Dona Neuza, do Juarez do Jardim Ouro Preto, do Marcos do PDC e da Silvana, que é a enfermeira do Raul Sertã, que participaram aqui ao vivo e levantaram aqui questões muito boas que a gente vai resolver aí no próximo programa, como todos os que participam pelo YouTube, pelo nosso e-mail. Abraços e no Hospital Raul Sertã, ela deve estar assistindo junto com a Gláucia do laboratório e está de plantão no Hospital Raul Sertã hoje, agora. E ela falou ontem comigo: olha, não deixe de assistir, ligo lá e bota o pessoal para assistir. Então um grande abraço para você, Gláucia, e para todos os funcionários aí que participam através do Hospital Raul Sertã, aqui em Nova Friburgo, que vai ser o hospital de referência na região. Se dependesse de vocês, já seria. Mas depende de uma série de outras coisas que nós vamos resolver. Mandar um grande abraço para o Rodolfo da General Osório, do Geraldo eletricista lá da Avenida Eutério, do Ivo das baterias, que é sócio do Geraldo, do Domingos Tavares, que eu encontrei no Detran e veio falar: olha, eu gosto muito do seu programa. Eu comecei a entender isso através do programa. Então um grande abraço para você, Domingos Tavares, que é irmão do Wilson Tavares, o administrador lá de Conselheiro Paulino, ao Joelso do PLC, ao Wellington do Floresta, a Edmeia, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa caminhada que eu falei aqui, a Gláucia, portanto, e os colegas do Raul Sertã, ao Davi, construtor lá do PLC, gente boa, e a Constância também, que nos assiste sempre lá do PLC. Um abraço para todos vocês, continuem aprendendo, analisando, pensando e se libertem das algemas que as religiões metem nas pessoas. Você, para entender Deus, para se relacionar com Deus, não precisa de procurador, não precisa de igreja. É de você, do seu coração, da sua memória, da sua inteligência para Ele e dele para nós.
Nós somos cidadãos do universo e não dependemos pagar, não dependemos estar algemados para ficar com medo andando atrás de quem quer que seja. Até a próxima. Um grande abraço e um beijo para todos vocês.